Desde 1965, aos 21 dias do mês de abril, celebra-se no Brasil o Dia de Tiradentes. E junto à data, rememoram-se também os acontecimentos que configuraram a Inconfidência Mineira. Você confere agora uma entrevista com a historiadora Anália Cotrim, que fala sobre os motivos pelos quais Tiradentes passou a ser considerado um herói nacional e patrono da nação brasileira. Confira. Em 21 de abril de 1792 morria Tiradentes. E é sobre ele que nós vamos falar com a professora Anália Cotrim. Olá. Oi. A gente queria falar um pouquinho sobre essa data que é tão marcante para a história do Brasil, mas que poucas pessoas hoje têm como referência histórica. Elas só querem saber, assim, elas só veem a história de Tiradentes, o feriado, para viagens, para diversão e lazer. O que você pode falar sobre isso? Bom, a respeito do Tiradentes, né, à sua época, que é o século XVIII, período colonial brasileiro, Tiradentes era um militar. Nas horas vagas, ele trabalhava como dentista prático, daí o nome Tiradentes. E ele vai se reunir junto com um grupo de outros intelectuais, escritores mineiros, né, membros da elite mineira da época. E os objetivos, eles perpassam os ideais de liberdade para Minas Gerais, né? Na verdade, a gente tem como senso comum a ideia de que a Inconfidência Mineira ela aconteceu quase que exclusivamente por conta dos tributos, que eram muito pesados para a região mineradora na época, mas a verdade não é só isso. Existe aí uma bandeira de luta dos Inconfidentes ligada à abertura de universidades no Brasil, por exemplo, né? A mudança da capital brasileira para Minas Gerais, para Vila Rica, atual Ouro Preto. Então existe aí, na verdade, um ideal de liberdade dos Inconfidentes que ultrapassa muito essa ideia de simplesmente lutar contra o governo português. E você tem razão quando diz que o brasileiro ele já efetivou na memória essa coisa do feriado, né? Nós gostamos muito de um feriado, isso é comum. E, na minha opinião, isso, na verdade, é um processo de falha da construção da cidadania dos brasileiros, né? Nós temos uma série de problemas na educação e, na escola, os professores eles são levados, muitas vezes, em função do tempo, em função do conteúdo, a não trabalhar de maneira mais pontual ou de maneira mais cuidadosa datas que são importantes para a história brasileira. Mas, na verdade, o que deveria ser rememorado nesse 21 de abril é a construção cidadã, são os movimentos sociais que fazem as pessoas irem para as ruas, né? Reivindicando uma vida melhor, uma condição de vida melhor, reivindicando uma justiça social por parte do governo. E isso nos falta demais. Qual foi o papel de Tiradentes neste marco da história? É um dos movimentos que faz parte, que marca aí a historiografia mineira, em especial, né? Apesar de ser estudado no país todo, e justamente por conta da importância. Nós estávamos vivendo, à época, a queda do antigo sistema colonial, né, em que as ideias absolutistas dos reis, esse autoritarismo exacerbado dos reis, ele começa a apresentar respostas, ele começa a ser questionado, e aí nós vivemos no século XVIII como o século das luzes, do iluminismo. Então, o pensamento racional, o pensamento cientificista, ele trouxe uma base teórica importante para que nós, não só na Europa, mas aqui na América também, né, nós questionássemos a relação colônia-metrópole. No nosso caso, a relação do Brasil com a metrópole portuguesa. Então, a Inconfidência Mineira ela se encaixa no que a gente conhece na história como movimentos emancipacionistas. É o pontapé inicial para o processo de independência do Brasil. Então, a Inconfidência ela é um grito de liberdade, né? O movimento ele se estabelece por conta disso. Nos tempos de hoje, você acha que Tiradentes ainda possa vir, mesmo que com uma certa carência da escola em falar de Tiradentes, você acredita que ele ainda pode vir inspirar ainda uma nação? Com certeza, com certeza. A história atesta isso, né? A história se repete em várias situações. Outras datas, não só o 21 de abril, mas essa em especial, ela na verdade serve sim de reflexão para cada um de nós, cidadão brasileiro, né? Cabe
é função de cada um de nós exercer um papel de cidadão de fato, né? Com consciência. Nós precisamos deixar esse comodismo de lado, de entender que esses feriados cívicos eles são importantes apenas para o descanso, né? Mas serve aí para jogar luz à nossa reflexão, à nossa maneira de lidar com as questões políticas. Tem muitos brasileiros que a gente escuta dizer que não se envolve com política, não gosta de política, né? Na verdade, a política é o que coloca o preço no pão que a gente come todos os dias. Então, é cotidiano sim, é parte integrante da nossa vida sim, e merece ser discutido com muito cuidado. É o futuro de um país inteiro. Agradecemos a professora Anália Coutrin, que esclareceu um pouco hoje sobre a vida de Tiradentes.